Boa tarde, nós somos acadêmicas da Uninorte, estamos cursando o segundo período de Direito e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro do jurista e escritor Roberto Lira Filho. Boa tarde, o meu nome é Valciane e eu vou falar sobre o primeiro capítulo do livro, onde o autor explica e destaca a diferença entre direito e lei. Roberto Lira destaca o conceito sobre a palavra direito e lei, que no inglês, onde os dois são a mesma palavra, só que ele mesmo diz que os dois não têm o mesmo significado, são coisas diferentes. E ele mostra isso com exemplos das duas palavras em outras línguas, de diferentes países. E de acordo com o autor, a lei sempre emana do Estado, estando diretamente ligada à classe dominante, que sustenta o processo econômico da sociedade. A legislação abrange o direito propriamente dito, ou seja, o direto e reto, e também o antidireito, ou seja, uma negação do mesmo. Roberto Lira mostra o direito como um padrão de condutas impostas pelo Estado. Lira aponta que o direito não pode se ligar à legalidade, tendo também que se ligar à legitimidade, se afastando dos dogmas, ou seja, daquela verdade absoluta. Reduzir o direito à pura legalidade seria reduzi-lo a um simples dogma. Olá, meu nome é Vanessa, eu vou falar sobre o capítulo 2, Ideologias Jurídicas, que é algo suficientemente amplo, mas de uma forma bem distorcida. O que são as ideologias jurídicas? As ideologias jurídicas é um conjunto de ideias estudadas naquele tempo. Ela era e ainda é conhecida pelos autores pelo seu significado. Um deles dizia que ninguém raciocina com absoluta certeza, ou seja, não era porque um determinado autor estudou aquilo naquela época que será algo certeiro, é aquilo e vai ficar para a história. Não, cada um tinha sua opinião, cada um poderia formular suas ideias em relação ao que pensava, em relação ao que estudava. E eu vou dar 3 exemplos de ideologia: ideologia de crença, ideologia de falsa consciência e ideologia de instituição. A ideologia de crença é a ordem dos fenômenos mentais. A de falsa consciência são as deformações da realidade, assim como eu falei ainda agora sobre as relações distorcidas, enfim. E instituição é da origem social de produtos e processos. Olá, meu nome é Thais Batista e eu vou falar sobre o capítulo 3, que são os principais modelos de ideologia jurídica. São 2 os principais grupos, que é o positivismo e o justnaturalismo. Para o autor, ambos se limitam apenas em demonstrar a realidade. O positivista é o que interessa em se ver como justo. É a ordem, e somente essa ordem, o que é justo se encontra existente. Já para o justnaturalista, existem princípios gerais que são inalteráveis e eles são anteriores e superiores às leis e não podem ser modificados validamente pelo legislador. O autor também destaca os 3 tipos de positivismo jurídico, que são o legalista, o historicista ou socialista e o psicologista. O primeiro, ele é definido e único baseado na lei, não podendo costumes ter a capacidade de questioná-lo. Já o segundo, que é o historicista ou socialista, ele procura as fontes do direito positivo. E o terceiro, que é o psicologista, mas é uma espécie de justificação da criação. O autor também fala sobre o jurisnaturalismo. Ele é dividido em 3 grupos. É o direito natural cosmológico, o teológico e o antropológico. Olá, meu nome é Thaís Maia e eu vou falar sobre o 4º capítulo do livro que é Direito, de Roberto Lira Filho, Sociologia e Direito. Como abordado no título, o capítulo vem a estabelecer a relação entre a sociologia e o direito. Sociologia é a disciplina mediadora da ordem dos fatos sociais. Logo, o direito é a ferramenta necessária para a integração jurídica e a ordem. O autor apresenta 2 tipos de pensamento: sociologia do direito e a sociologia jurídica. A sociologia do direito tem como base estudar o direito como elemento sociológico, independentemente de sua estrutura. Estuda o direito de forma geral. Já a sociologia jurídica
estuda o direito de forma mais específica. Bom, a sociologia jurídica tem dois princípios, o de mudança e o de consenso e harmonia. O da mudança é simplesmente a ideia de que, assim como a sociedade está em evolução, em constante mudança, o direito também está em constante mudança. Já o princípio da harmonia retrata que a sociedade sempre vai entrar em um consenso e harmonia. A sociedade sempre vai entrar em um consenso para que as leis sejam criadas e sejam geradas as punições adequadas para tal pena. Eu vou dar um exemplo melhor. Um cidadão está dirigindo sob o efeito do álcool e acabou atropelando, fazendo de vítima um pai de família, no qual era o único meio para o sustento da família. Então, a sociedade, a população, ela entende que dirigir sob o efeito do álcool é errado e logo vão se reunir, entrar em um consenso para criar uma lei para que possa prender ou dar a devida pena para quem dirigiu alcoolizado. Dessa forma, de uma forma mais sucinta, a relação da sociologia com o direito é a necessidade de questionar. Questionar o porquê das leis serem criadas, o porquê de tal pena acontecer, o porquê da necessidade de uma criação de leis. Logo, também interligando a questão da moral, ou seja, se o indivíduo sabe que roubar é errado, dirigir alcoolizado é errado, ele saberá o que fazer e o que deixar de fazer, pois, dependendo da sua ação, acarretará numa sanção e uma pena. Olá, meu nome é Vanessa, eu vou dar continuidade no capítulo 5, que é sobre dialética social. O processo de transformação do direito afirma que nenhuma sociedade vive isolada, pois com a tecnologia que nós vivemos hoje, é impossível a gente viver isolado de qualquer informação, porque nós temos muito meio de informação, como o rádio, o computador, a internet. Tem vários meios de informações que deixam a gente por dentro do que está acontecendo no mundo, na sociedade, enfim, que nos transmitem essas informações, como eu já havia falado. Existem dois tipos de sociedade, a internacional e a dialética. A internacional, ela é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque ela se divide de forma capitalista. Capitalista por quê? Por causa que é uma propriedade privada. Já a outra, ela é uma divisão de grupos, sejam étnicos, religiosos, a base sobre o domínio da burguesia.